tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa live, minha e da Mac, sobre o nosso rap com elas e essa lua cheia que está se apresentando neste ciclo. Vamos falar sobre o arquétipo que está vigorando em nós. Deixa eu chamar a Maqueles, minha parceira. Sejam bem-vindos. Vamos bater um papo aqui sobre os arquétipos, sobre essa lua cheia que está tão linda. Rap com. Eu tô colocando o nosso título aqui. Boa tarde. Certo. Boa tarde, pessoal. Nossas lives, né, instintivas. Sobra um tempinho. É tanta coisa que eu e a Bibi a gente tem para entregar, tanto conhecimento que a gente gostaria de dividir, que quando a gente tem um tempinho assim, né, que abre uma brecha, a gente marca uma live e sai falando mesmo, né? E hoje o assunto é bem interessante. Para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, trabalho com facilitação de qualidade de vida. Vi que a Bibi falou, né, que nós somos parceiras nesse projeto. A gente tem esse filho, né, juntas, que é o Rap com Elas, onde a gente recebe várias mulheres para tratar das questões do feminino e principalmente para trazer mais consciência de como curar o nosso feminino, né? O quanto o autoconhecimento é importante nessa jornada, que é uma jornada que não tem fim, né? Enquanto a gente está viva, a gente está aprendendo, a gente tem como se curar e como curar a outra. Oi, Letícia, seja bem-vinda, boa noite. Sim, e quanto a natureza pode contribuir também, né, Mac, para a gente estar nos curando, né? Quanto a gente tem que estar, a gente pode já estar mais antenada, né? Com o quanto a natureza nos entrega consciência. Eu tô aqui, enquanto tu tá falando, eu tô enviando uns aviõezinhos. E já vamos fazer o nosso pedido. O nosso pedido, né, Bibi? Quem achar essa live interessante, quiser compartilhar com outras mulheres, ou até mesmo com homens, para que eles indiquem para suas mulheres da vida, seja mãe, filha, parceira de trabalho, esposa. Vamos lá, enviar aviõezinhos. A gente vai falar aqui sobre o Rap com Elas, que é nossa roda virtual feminina, minha e da Mac. A gente já criou, já vai fazer faz 1 ano, 2 anos. Olha, eu acho que já fechou 2 anos. Acho que já. E neste módulo a gente está oferecendo gratuitamente esses encontros todas as quintas-feiras, onde a gente está lendo Mulheres Correm com os Lobos, e essa leitura já nos presenteia com muita cura do nosso feminino, muita consciência que cada uma traz, né? A gente vai abrindo espaço dentro de nós, mulheres, para se conhecermos, né? Então, quem quiser fazer parte do nosso grupo, não precisa ter o livro de primeiro, a gente manda um PDF, após isso pode ser comprado o livro. E através do Rap com Elas, eu e a Mac estamos desenvolvendo um trabalho com os arquétipos femininos, cada uma com um ponto de vista muito interessante. Eu, através do lunar, das estações do ano, a Mac vai falar sobre o dela. E hoje a gente está no ápice da lua cheia. Ontem, a 1 e pouco, 1 e 11, os astrólogos diziam que nós tínhamos o eclipse e o ápice da lua cheia. Então, que presente a gente tem hoje? Eu acho legal a gente trazer aqui, né? Eu já falei isso em outros grupos que eu trabalho com outras coisas. Eu não sou astróloga, né? Mas a gente sentiu essa necessidade e aí eu fui presenteada com a minha parceria, que é a Bibi, que está olhando com mais carinho para cada fase lunar, né? E ontem, então, eu estava estudando um pouco mais sobre isso, não voltado para o feminino, mas a questão, né, desse eclipse lunar em Escorpião. E aí é legal a gente trazer, primeira coisa, quando a gente fala em ser humano, ser vivo, nós temos duas energias dentro de nós, né, para a gente acolher, que é a energia feminina e que é a energia masculina. E quando se fala em um eclipse lunar,
é um eclipse que sempre vai, olhando pelo ponto de vista do que eu pesquisei, né? E eu concordo com isso, porque a lua em si já é um arquétipo feminino, né? Então, assim, ó, quando a gente fala em um eclipse lunar, que é esse que aconteceu nessa madrugada e que continua, ele vai ficar ativo por um bom tempo, né? 6 meses, se eu não me engano. Então, 6 meses. assim, um eclipse lunar, ele sempre vai ter características, né? Como eu falei, a lua tem mais a ver com o feminino. Oi, Karen, seja bem-vinda. E o sol, quando é um eclipse solar, tem a ver mais com o masculino. Então, isso é uma coisa que eu e a Bibi, a gente fala muito com as meninas no grupo, né? Que a questão da mulher é sempre acolher mais, né? É trazer para dentro, tanto que o nosso útero já é uma cavidade, né? Já é côncavo. A mulher em si já tem os seus órgãos sexuais côncavos. Então, isso já nos traz uma característica que é de acolher, trazer para dentro. Então, quando se fala em um eclipse lunar, primeira coisa, é um eclipse onde as transformações acontecem dentro. E eu chego a me arrepiar toda falando sobre isso, né? Então, É, aproveitar esse momento, primeiro de eclipse lunar, que é para ver o que a gente pode transformar dentro da gente, para depois exteriorizar. E agora, falando um pouco sobre a lua cheia, vou deixar a Bibi, né, não, trazer para nós. esse eclipse mexe muito com as nossas águas internas, né? Os nossos movimentos internos, né? E a lua cheia já tem como arquétipo feminino a mãe, e agora com esse eclipse é muito, a gente vai sentir muito forte para quem está disponível com esse olhar interno, né? O deixar ir, o deixar, desapegar, abrir espaço para o novo. Essa é a força desse eclipse. Então, tudo que a gente não quer mais, tudo que não nutre mais a nossa alma, o nosso ser, este é o momento. E quem não fizer isso naturalmente, dizem os astrólogos, que será feito de qualquer forma, como a Maki disse, dentro desses 6 meses a gente vai estar dando de encontro de algumas coisas que já não fazem mais parte da gente. É bem isso, as nossas águas internas serão movidas, estão sendo movidas, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do arquétipo, né, Maki? Do arquétipo agora a gente também. E eu acho Então, legal trazer também, que aí eu tô com uma pegada mais assim, com trabalho para prosperidade e dinheiro. Esse eclipse de escorpião, ele é um eclipse onde tu pode ir limpando o padrão, né? E ele, o signo de escorpião em si, ele já é muito matéria. Então, olhar para esses sentimentos que a gente tem, olhar para as nossas questões mais materiais, para as nossas questões físicas. Agora é o momento, e como a Bibi disse, é o momento de desapegar, e se a gente souber ter uma inteligência emocional para conduzir esse momento, a gente também pode olhar para as nossas sombras e liberá-las. É um momento maravilhoso para isso, né? Que isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando no rap com elas. Então, parece que tudo casou, né, Bibi? Aí vou até tirar o casaco, tá até me dando calor. a gente está mexendo com as nossas águas. É um momento. A lua cheia, o arquétipo da mãe, que é o oráculo que eu trabalho, que é essa carta linda aqui. Ela nos traz muita sensação de ápice, verão, a mãe, a lua cheia ocorre no verão. Então, meio-dia, sol, expansão, ápice. Então, é isso que eu e a Maqui a gente convida vocês. A gente vai estar fazendo workshops para que a gente reconheça essas deusas, cada arquétipo, tanto a luz quanto a sombra de cada arquétipo dentro de nós mesmas. E com isso, nós, com toda a propriedade que temos para falar de nós, a gente consiga se expressar melhor, se entender melhor, se colocar melhor, né? Então, é isso que a gente tá. É por isso que a gente fez a live hoje, até para convidá-las para estudar junto com a gente. A gente vai estar lançando, a Maqui vai falar melhor sobre isso, sobre o nosso workshop. E eu acho legal a gente trazer assim, ó, né? Por que a gente sentiu essa necessidade de buscar mais? Porque o livro em si, o Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livro que todo mundo chega com esse. E nós mesmas, quando falamos dele no começo,
a gente chega com o seguinte discurso. É um livro complexo de se ler, é um livro difícil, pesado, quando se lê sozinho. E mesmo em grupo, a gente traz muita leveza, a gente traz a minha energia, a energia da Bibi, de uma forma assim para ser divertido e mais leve, né? Tanto que a gente vai para o espaço de vulnerabilidade junto com o grupo inteiro. Só que aí a gente começou a perceber que a gente podia se desenvolver mais. E por que, né, a Bibi trouxe essa questão desse oráculo que ela utiliza? Porque nós mulheres, nós somos cíclicas. E muitas vezes a gente vai ferindo o feminino em tentar se tornar linear, né? Porque a gente foi criada num sistema cartesiano onde existe uma linearidade. A mulher, para ser valorizada, por exemplo, no mercado de trabalho, ela tem que ser constante. A mulher, de repente, para ser valorizada no seu ambiente familiar, tem que estar sempre pronta a servir todo mundo. Gente, isso tudo é ponto de vista. É crença, é padrão que foi se criando com o tempo. E a nossa ideia é desmistificar isso. Então, o primeiro convite é esse. Somos cíclicas, sim. Antigamente, tudo, a lua regia muita coisa. A agricultura era feita conforme a fase da lua. As mulheres, né, muitas, e hoje, até hoje, que para quem olha para isso sabe que existe um período melhor para ovular, outro período melhor para ter um parto. Quem de repente quer fazer um acompanhamento assim nesse sentido. Então, o que a gente está fazendo aqui? Trazendo as questões cíclicas para que as mulheres conheçam isso. A gente está estudando isso também para ver onde a gente se encontra em cada ciclo. E assim, ó, primeira coisa que fica daqui, se quiser sair dessa live, aceita, mulher, que tu é um ser cíclico, né? E aí a gente não quer que ninguém... A gente não tá aqui motivando... Ah, então tá. É um ser aluado e vai estar sempre assim. Não é isso, gente. Mas é saber que em cada ciclo existem características, que essas características podem te facilitar para algumas coisas e para outras talvez não seja o momento de se fazer. E também, se tu resolver fazer o que não se diz para fazer nesse período, tu tem uma escolha, mas tu está fazendo uma escolha consciente. Tu está tendo governo das tuas ações, né? Tu está sabendo com o que tu está lidando. Esse é o convite, nesse sentido que a gente pretende empoderar, né, Bibi? A gente se sente mais confortável, né? De falar do nosso ser, porque então é tido como louca, bipolar, instável. Ok, e se nós formos tudo isso, mas não pro lado de uma doença, não pro lado de algo ruim que acabe com o nosso feminino, como a Mac fala, que vai ferir o nosso feminino. Não, a gente não deixa de ser mulher por não termos algo, é como a Mac falou, a gente não é linear, não existe, né? Então, esse é o convite, que a gente acolha essa não linearidade e que fique tudo ok, que a gente consiga falar com propriedade disso, né? Então, sim, tanto para facilitar a nossa vida, né? Facilitar a nossa vida, a nossa linguagem com nós mesmas, e daí a gente ir para o mundo, e daí a gente cuidar do outro, né? Dos outros, gerar, criar. Exatamente. E até isso, no momento que tu sabe qual é o arquétipo que está te dominando naquele período, que esse é o arquétipo que a Bibi vai trabalhar. As duas estão estudando os dois, mas cada uma de nós vai enfatizar em um, né? Então, o que a gente pode começar trazendo aqui? A princípio serão 4 workshops. As pessoas podem fazer os 4, inclusive a gente vai estar fazendo um preço especial, porque a ideia é que a gente trate os 4 períodos, né? Que cada período desses 4 tem um arquétipo que rege. Associado com isso, eu vou estar trazendo uma outra visão dos arquétipos, que é uma visão mais assim, ó, em que fase, quais são as suas características, né? Vou trazer as características de cada arquétipo, tipo, tu, numa certa fase da tua vida, tu passa pela donzela, tu passa pela heroína. Então, assim, antes, de repente, de tu virar rainha, tu passa pela princesa. Então, em que lugar que eu tô, né? Quem sou eu nesse mundo de arquétipos? Lembrando, gente, que figuras arquetípicas na verdade, a gente vai olhar mais com questão de figuras arquetípicas. Por quê? O arquétipo, ele existe, ele é meio que onisciente. Ele existe, ele tá aí. A gente tem a opção de olhar para eles, aprender a lidar com isso, ou deixar ser dominada pelo arquétipo. E quando a gente se deixa também ser dominada pelo arquétipo, às vezes isso traz muita sombra, gera muita confusão, né?
e gera inconsciência. Então, esse é o convite, olhar para os arquétipos dentro do ciclo, né, dos 28, 29 dias, que tem a ver com o ciclo lunar, e também olhar para o arquétipo dentro da tua vida, desde que tu nasce até tu chegar, né, numa certa idade ali, onde esses arquétipos vão ser trabalhados. Aí daqui a pouco vou dar um exemplo bem, bem simples, né? Por exemplo, eu tenho 44 anos. Hoje, o arquétipo que seria o considerado desta faixa de idade já é rainha ou sacerdotisa. Mas, de repente, eu sou uma pessoa, estou inventando uma história aqui para vocês. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu espero tudo pelo outro, nada eu resolvo por mim. Eu acho que é meu noivo que tem que resolver para mim. Se meu noivo não se dispõe a resolver, eu acho que é meu pai, minha mãe que tem que resolver por mim. Epa, esse arquétipo não condiz com a minha faixa cronológica. Quem é que faz isso? Esse arquétipo está muito voltado para a donzela, que precisa que alguém de fora venha e salve ela, né? Ainda está presa na ingenuidade. Então aqui eu estou trazendo quando que um arquétipo fora do lugar pode gerar algum desconforto. Já a Bibi não, a Bibi vai trazer os arquétipos, e aí tu pode dar um exemplo. De repente pega a mesma donzela, Bibi. Não, e dar um arquétipo. E quando se tu não tivesse estudando, reconhecendo tudo isso, tu estaria não em crise, mas gera um desconforto. Porque existe uma cobrança. Poxa, mas eu não me reconheço. E tá tudo bem, porque o teu arquétipo é outro, teria que ser a rainha, né? Ser sedutisa. Não é. Mas ela se acha, ela se encontra num outro momento. E esse que é a gente poder brincar com isso. Em qual momento que a gente está? E aí trazer, né, Bibi? Traz um exemplo, Bibi, de como a donzela pode ser útil, de repente. Tem como trazer isso? A donzela, quando a gente está no período da donzela, que é a lua crescente, ela traz para a gente leveza, jovialidade, expansão, né? E vários momentos. O meu ciclo menstrual, ele está adequado à lua, eu tenho reparado, mas no meu último ciclo menstrual eu não estava dessa forma. Eu não estava nenhum momento, não estive desse jeito, mas eu tenho a consciência do que o que essa deusa dentro de mim é capaz. Agora é uma escolha minha, me acolher e ficar quietinha neste momento. Mas eu tenho a consciência, eu sei o que eu tenho dentro de mim. Eu sei o que está acontecendo dentro de mim, alinhado com a lua, com a estação do ano e com as minhas escolhas, né? Então, a donzela é isso, é leveza, é jovialidade, criar, né? Primavera, flores, novidades. E às vezes a gente não tá, e tá tudo ok. Mas eu tenho a consciência de que ela está, eu tenho ela dentro de mim. Ela existe, que tu pode trabalhar ela, né? Você pode que chamar, tu tem como acessar. Exato. Essa é a autonomia que a gente tem, né? Uhum. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, então, né? Já que o papo hoje era sobre lua cheia. Então, falando um pouquinho da lua cheia, a Bibi já trouxe ali, né? A lua cheia é o verão. Então, a lua cheia tem muito com o expor também, né? E aí, eu agora aqui, conectando com a questão do eclipse em Escorpião, olha que momento interessante para tu olhar para as sombras, transmutar, ressignificar isso e jogar para fora. Então, e é um período também que, no caso, a lua interna, ela fala muito na questão da ovulação, da fertilidade, da força sexual. E aí a gente já associa essa força sexual com a força de criação. E aí criação é para tudo, gente. Quando a gente fala em ovulação também, eu quero trazer isso assim, não é só para quem de repente está no momento de querer gerar um filho, mas a ovulação de qualquer projeto. Eu fiz um minutinho quântico falando sobre isso, sobre essa questão do que é, né? Que todos os projetos, sonhos, tudo que passa pelo nosso coração e que a gente a gente gesta no coração é um filho. Então esse é o momento também de olhar para isso, né? Aproveitar essa força da lua cheia e para gerar, né? Exato. É um momento de fertilidade. Então assim, ó, é um momento muito bom para pôr projetos para funcionar, né? Parar, sentar, fazer o seu plano, sua meta, de onde quer chegar, por exemplo. É um ótimo momento para isso.
A lua cheia é o nosso período pré-ovulatório, né, Maria, Mac? E é exatamente isso, é brilhar, amar, gerar, entregar. Essa vai ser, segundo o que a gente tem lido e tem estudado, o entregar vai ser, dentro dos próximos 6 meses, vai ser o que a gente mais vai estar trabalhando. Esse verbo vai vir muito constante na gente. Deixar ir, entregar. Então, o que a gente está retendo ainda, né? E assim, ó, criatividade, gente. Então, agora é o momento, é a hora, assim, de ser criativo até para olhar para suas sombras, né? Porque às vezes, quando a gente fala em sombra, já tem gente que se contrai. Ai, não. Todo mundo tem sombra, gente. Se a gente, quanto maior a intensidade da luz, maior é a força da sombra. Então, vamos olhar para essa sombra e ver o que a gente pode transmutar daí, né? O que a gente pode receber disso? E vamos olhar com criatividade para isso, né? Sem aquela cobrança, sem o esforço, o desespero. Não precisa ser assim, pode ser diferente, né? É que nem eu digo, Mac, no reiki, né? Do olhar para a sombra, é limpar essa energia que está estagnada no nosso corpo, né? Que não está nutrindo, que está muitas vezes nos adoecendo mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, é limpar essa energia que está estagnada. O que tem de novo? O que a gente pode criar além de tudo isso? Eu não tenho filhos, eu não gerei filhos nessa vida, por uma escolha minha, enfim. Mas o que eu posso gerar através do meu útero? O que eu posso criar através do meu útero? Isso é bem legal da gente falar, porque não é só para mulher que tem filhos, ou, enfim, eu e a Má que não temos, mas quantas criações a gente é mãe, né? Quantas criações a gente pode fazer através da força do nosso útero, da consciência do nosso ser humano. Tanto que eu fiz por gosto quando eu disse que nós somos mães do Rap com Elas. Porque já é para mostrar isso para as mulheres, né? Que não é só quem é mãe, e também para quem hoje já passou pelo período de ser mãe, que de repente está na menopausa, né? Que já não vai ter outros filhos, saiba que teu útero continua aí disponível com uma energia, que é uma usina de energia de criação. Então, daqui a pouco, a mulher até tem mais liberdade depois da menopausa para poder gerar outros tipos de filhos, né? Que seriam as criações, os projetos, porque ela já está mais livre para isso. E é que nem eu disse, é sem ponto de vista. Eu e a Bibi não temos, quem tem, ótimo, né? Como olhar para isso? E também como não usar toda a sua energia somente para criar os filhos, mas também para, junto com isso, poder gerar, gestar e deixar os projetos nascerem, né? Mac, vamos falar de novo do nosso workshop, então? Esse é o nosso convite para a gente. A gente, então, vai estar fazendo 4 encontros. Deixa eu achar aqui as nossas datas. Eu tenho as primeiras 2 datas, tá? A gente está fazendo esses encontros em datas de propósito para estar na energia daquela lua. Então, o primeiro encontro vai ser dia 7 de julho, às 20 horas. É uma quinta-feira. E o segundo encontro vai ser dia 21 de julho, também às 8 horas. Os outros 2 encontros, Bibi, eu não tenho aqui eles em mãos. Dia 4 do 8. Dia 4 do 8 e 18 do 8. 4 e 18. 4 e 18 de agosto, né? Então, 2 encontros vão ser em julho, 2 encontros em agosto. A gente já está fazendo um preço convidativo para quem fechar os 4 encontros. Por quê? Porque aí tu vai te ver nos 4 períodos, né? A gente vai explicar as 4 fases dentro do ciclo de 28 dias para tu te perceber nisso. E ao mesmo tempo, enquanto a gente vai trabalhar esses arquétipos. Não, e é interessante a gente falar que a gente vai estar acompanhando, né? Nós, toda essa egrégora que vai estar no workshop, a gente vai estar acompanhando as características de cada uma. Então, a Mac, com o conhecimento dela, dos arquétipos dela, eu com os meus, vai ser muito rico de muita expansão feminina, muita. Eu ouso dizer, eu vou ousar dizer que realmente as mulheres que se engajarem nesses 4 workshops aí
e que vierem com a gente acompanhar nossas dinâmicas, estar no grupo participando, não tem como não mudar. Não Algo tem. vai mudar, vai mexer. A ideia é levar, todas nós que estivermos ali, ir para um novo espaço de mais facilidade, de mais autoconhecimento e de mais autorresponsabilidade. E aí, e quando eu trago autorresponsabilidade, gente, é libertador, porque se tu é responsável pelo que tu cria, tu se torna a dona da tua vida, né? E aí eu vou até trazer para vocês aqui rapidamente. Esse é o arquétipo da rainha, aquela que governa a sua vida. Então, esse é o convite, né? Para que a gente possa dar mais um passinho em direção a esse reinado, né? Que é a nossa vida. Que a gente possa, né? Evoluir a ponto de se governar, de se entender, de fazer as mudanças dentro de nós que vão gerar mudança em quem nos rodeia. Filhos, pais, relacionamentos. A ideia é sempre essa. Nós tomando posse da nossa energia, da nossa potência para fazer a mudança primeiro em nós, para depois no externo, né? Independente da fase da vida, né? E eu quero trazer. Hã? Não, eu quero trazer aqui. Fala. Eu quero trazer aqui, só para deixar com gostinho de quero mais, tá? Eu vou trazer, porque a gente vai trabalhar os arquétipos, igual a gente vai trabalhar com os oráculos. A Bibi trabalha com oráculos voltados para arquétipos. Eu trabalho com oráculo, que ele é o oráculo da mulher selvagem, baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então eu vou trazer aqui para vocês qual é a carta que simboliza a lua cheia, tá? É a mulher plena. Ai, que linda. Linda. Olha só. É uma mulher de frente para a lua, né? Recebendo toda a energia da lua cheia. Então, assim, ó, rapidinho, só mesmo para dar um gostinho, eu vou pegar uma frase só sobre essa carta. Deixa eu mostrar de novo para as mulheres que forem assistir, para as próprias mulheres olharem para essa carta e ver o que elas podem receber dessa imagem, tá? Sintam essa lua linda cheia ali dentro, sintam dentro do seu útero, assim, se puderem parar um segundinho e sentir dentro do útero, é o que a gente está carregando. Eu convido para mais, como seria, né? Não só sentir, perceber essa carta, como seria hoje, se aonde vocês estiverem, tiver como olhar para a lua, que a lua tiver visível, como seria olhar para a lua hoje, né? E ver o que pode, qual clareza a lua pode trazer, né? Então tá, gente. Uma frase só para instigar vocês. Se a carta da mulher plena surgiu para você, ela questiona a forma como você lida com o poder, com a força e com sua potência. Uau! Então tá, gente, é isso aí. Vocês já sabem como vocês lidam com o poder, com a força e com a sua potência? O nosso convite é para que vocês acessem mais disso, né, nesses nossos workshops. Bibi, eu não tenho aqui os preços, né? Eu não tenho de fora aqui os investimentos. Eu sei que a gente anotou. Então, anotamos. Quem tiver interesse, entre em contato comigo com a Bibi. A gente passa direitinho as datas dos 4 workshops. Lembrando que a nossa sugestão é para que façam os 4. Tanto que o preço vai ficar bem interessante para isso. Agora, por exemplo, se alguém me disser assim, se alguém tiver aquela coisa de intuição, eu quero fazer o que vai falar sobre a lua minguante. Ok, tá tudo certo. Tu vai conseguir vir para um workshop e acompanhar mesmo não tendo feito algum dos outros, tá? Nossa sugestão é essa, que façam os 4 para trabalhar de uma forma mais completa, né? Todo o ciclo. Acho que é isso, né, Bibi? Venham estudar com a gente, né, Má? Que venham criar, gerar muito mais com a gente. E só uma dica, agora com essa lua minguante que vai até, a lua cheia que vai até o final da semana, que a gente tem os pulmões cheios. É sobre isso, é o pulmão cheio de vida. Então, que a gente respire muito mais essa lua cheia dentro da gente. E como a Mike falou, qual é o presente que tem pra gente aí? E tem muitos presentes aí.
Hoje à noite eu vou estar fazendo um exercício sistêmico e eu até passei isso para as meninas. E eu nem sabia dessa informação que a Bibi trouxe. Mas então eu vou passar vou dar para vocês a mesma dica que eu dei para as meninas que vão fazer essa dinâmica sistêmica comigo. Tomem água. Eu nem sabia que esse eclipse tinha a ver com a água, né? Com as águas que se movimentam. Eu pedi porque sempre que a gente trabalha qualquer coisa com DNA, com moléculas, ou até mesmo com constelação familiar, a gente cria um campo mórfico, né? E esse campo mórfico, ele atua diretamente no nosso corpo. E aí a minha sugestão para tomar água foi essa, porque a gente vai trabalhar isso. Então, tipo, meninas, tomem bastante água hoje durante o dia. Então, e aí a Bibi vem e me fala isso. Tu acessou com certeza. É mexer com as nossas águas internas. Uhum. É isso aí, pulmão cheio. Então, assim, ó, como seria, né? Pulmão cheio, tomar bastante líquido. E assim como esse líquido entra e ele sai, vai desintoxicando, como seria a gente aproveitar para fazer toda essa transformação, intencionando isso quando a gente toma água, quando a gente vai fazer o xixi, né? O nosso corpo, ele entende os comandos. É isso. Então é isso. Gratidão, então. Até a próxima, Bibi. Até, boa noite. Linda noite de lua cheia, meninas. Para todos nós, né? Beijo.